Uma equipa de investigação recebeu uma oportunidade singular para explorar estes dois objetos históricos, mergulhando na incerteza de uma busca que nos leva a algum ponto neste recanto, embora o local exato permaneça um mistério. Durante séculos, a crença popular sustentou que o rei Henrique VIII jazia numa tumba real, digna da sua imensa autoridade, intocada e eterna. A história prometia uma constância cerimonial e um controlo absoluto, mesmo após a morte do monarca. Mas essa promessa, como tantas outras na vida e na morte dos poderosos, revelou-se uma ilusão. Bem-vindo ao meu canal. Se você é fascinado por verdades ocultas, civilizações perdidas e mistérios não resolvidos, você está no lugar certo. Inscreva-se agora e deixe seu like para não perder o que vem a seguir, porque o que você está prestes a ver vai mudar tudo. Quando a câmara subterrânea sob a Capela de São Jorge foi finalmente aberta, o que se apresentou aos olhos dos presentes chocou a todos. A cripta não se assemelhava em nada ao lugar de repouso ordenado que a história havia pintado. Pelo contrário, o que estava lá dentro superou todas as expectativas, desafiando a própria noção de dignidade real. Era o túmulo de um rei que parecia resistir à própria decomposição. Um corpo que, mesmo na M, no final da sua vida, Henrique VIII já não era o monarca atlético que outrora brilhara em torneios e na corte. Os seus contemporâneos, membros da corte Tudor, descreveram um governante mal capaz de se mover sem assistência. O seu corpo havia se tornado tão massivo que exigia dispositivos mecânicos para o levantar da cama. As suas pernas estavam cobertas por úlceras profundas e abertas, que nunca cicatrizavam, e as testemunhas oculares registraram que o odor das feridas infectadas preenchia as salas antes mesmo de o rei entrar. Mais tarde, alguns médicos levantaram a hipótese de distúrbios metabólicos ou problemas circulatórios, mas o principal já era claro na altura. O corpo de Henrique estava a falhar muito antes do seu último suspiro. Quando Henrique morreu, em janeiro de 1547, os embalsamadores enfrentaram uma tarefa para a qual os métodos funerários da era Tudor eram completamente inadequados. O embalsamamento naqueles tempos baseava-se em especiarias, óleos, álcool e o invólucro de linho. Métodos capazes apenas de retardar a decomposição de um corpo comum, mas quase ineficazes para um corpo cujo processo de deterioração já havia começado. As dimensões de Henrique complicavam ainda mais a situação. Ele necessitou de um caixão invulgarmente grande, forrado com uma espessa camada de chumbo. Tais caixões destinavam-se a conter líquidos e odores, mas também aprisionavam os gases. À medida que a decomposição progredia dentro do recipiente selado, a pressão aumentava, transformando o caixão numa estrutura potencialmente perigosa. Os problemas começaram quase imediatamente. Durante a procissão fúnebre de Whitehall até ao castelo de Windsor, a comitiva parou na abadia de Sion. Segundo várias fontes, um líquido escuro escorreu do caixão e espalhou-se pelo chão. Alguns cronistas escreveram que cães entraram na sala e começaram a lamber o líquido até serem expulsos. Outros interpretaram o evento como um presságio divino. Exagerado ou não, tais descrições testemunham o quão profundamente as pessoas estavam perturbadas com o estado do corpo do rei. Um lembrete sombrio de que nem todo o poder do mundo pode subverter a inevitável dança da mortalidade. Henrique foi depositado numa sepultura provisória, sob a Capela de São Jorge, em Windsor. Uma medida que, para a corte e para o próprio monarca, jamais seria considerada definitiva. Ele esperava, com uma certeza quase divina, ser mais tarde transladado para o mausoléu colossal, um projeto que ele próprio havia meticulosamente planeado durante longos anos, com a obsessão que só os grandes reis possuem. Naquela mesma câmara já repousava Joanna Seymour, a única esposa que lhe havia concedido o tão desejado filho legítimo, Eduardo. Henrique a escolhera, em vida e em morte, como sua companheira eterna, o que para muitos era um gesto de amor, mas para outros, um símbolo do seu desejo de perpetuar a linhagem Tudor. Contudo, já então,
Ecos de cautelosas apreensões começavam a circular pelos corredores do castelo. Alguns servos, com olhares furtivos e sussurros discretos, consideravam que o funeral, apressado e desprovido da pompa que se esperaria para um rei de tal magnitude, fora demasiado precipitado. Outros, com uma sensação de desconforto que lhes roía a alma, sentiam que algo estava intrinsecamente errado com o próprio caixão. Fica comigo até o final, porque o que vem agora ficou escondido por muito tempo, e quase ninguém conhece a verdade por trás disso. Mal sabiam eles que, no interior daquele invólucro de chumbo, uma pressão inquietante já começava a acumular-se, um prenúncio da desintegração que a matéria sofre. Essas inquietações, no entanto, foram sumariamente ignoradas, varridas para debaixo do tapete da conveniência real. A pedra foi selada, pesada e fria, e as preocupações, como névoa matinal, perderam-se na memória, esquecidas pela urgência do presente. Aquele seria o túmulo que nunca foi, um paradoxo de ambição e esquecimento. Na superfície, uma narrativa ainda mais peculiar se desenrolava, tecendo-se através dos anais da história inglesa. Henrique VIII, o monarca que redefiniu a fé e o poder de uma nação, não desejava uma sepultura simples, modesta ou meramente funcional. Ele sonhava com um monumento que não só eclipsaria, mas esmagaria todas as outras sepulturas reais da Inglaterra, uma declaração pétrea da sua própria divindade terrena. O seu pai, Henrique VII, repousava numa elegante e intrincada capela em Westminster, um testamento de requinte gótico. Mas Henrique queria algo mais sombrio, mais grandioso, mais esmagador. Uma estrutura que, por sua mera escala e opulência, proclamaria o seu poder inquestionável e a sua glória imortal às gerações futuras, muito depois de o seu corpo se ter transformado em pó. Quando o cardeal Wolsey caiu em desgraça, despojado de todo o seu poder e riqueza, Henrique, com a sua habitual pragmática e implacável eficiência, confiscou o seu túmulo inacabado, vendo-o não como um símbolo de um rival caído, mas como mero material de construção. O projeto de Wolsey, com a sua escala ambiciosa, impressionou o rei, mas não o suficiente para satisfazer a sua própria megalomania. Henrique ordenou que fosse ampliado, transformado e embelezado até ficar irreconhecível. Mármore negro, importado de pedreiras distantes, anjos dourados que pareciam voar, profetas e apóstolos esculpidos com uma precisão quase divina, e estátuas em tamanho real de si mesmo e de Joanna Seymour, que o imortalizariam num abraço eterno. Mestres italianos, os mais renomados da sua época, foram convidados a viajar para a Inglaterra, atraídos pela promessa de riqueza e pela oportunidade de deixar a sua marca numa obra de arte sem precedentes. Escultores e fundidores trabalharam incansavelmente em colunas sob candelabros cintilantes, em relevos que narravam histórias bíblicas e em figuras gigantescas que pareciam guardar os segredos dos deuses. Ainda em vida de Henrique, uma estátua de bronze em tamanho real foi fundida, uma representação vívida do governante que se recusava a parecer fraco, mesmo perante a inevitabilidade da morte, projetando uma imagem de poder eterno. O monumento existia em partes, fragmentos dispersos por oficinas poeirentas e armazéns esquecidos perto de Westminster, aguardando o dia em que seriam finalmente montados numa estrutura digna de uma capela própria, um santuário para Sua Majestade. Espera, isso não é tudo. A parte mais importante está começando agora, e muda tudo o que a gente achava que sabia. Mas esse dia nunca chegou. As guerras com a França e a Escócia, dispendiosas e implacáveis, devastaram o tesouro real, drenando os cofres da coroa. Os pagamentos aos artistas e artesãos, outrora generosos e pontuais, abrandaram. Depois estagnaram. E, por fim, cessaram completamente. Os artesãos foram dispensados, as suas ferramentas emudeceram e o talentoso escultor italiano, com um coração pesado e os sonhos desfeitos,
regressou à sua pátria. Quando Henrique finalmente morreu, o seu testamento ainda mencionava túmulo quase concluído, escrito numa época em que ele ainda acreditava piamente que o projeto estava a avançar. Uma prova da sua obstinação e da sua desconexão com a realidade financeira. Na verdade, a construção já tinha parado há muito tempo. Os seus filhos, Eduardo, Maria e Isabel, herdaram a coroa e o império, mas não a sua obsessão megalômana. Eduardo VI, com a sua breve e reformista visão, Maria I, focada na restauração católica, e Isabel I, com a sua pragmática e astuta gestão financeira, não mostraram qualquer interesse em completar um monumento que lhes parecia servir apenas à vaidade e à arrogância de pai que já não estava entre eles. Com o passar do tempo, os detalhes intrincados, as esculturas magníficas e os materiais preciosos foram vendidos, derretidos para outros fins ou reutilizados de forma mais prosaica. Alguns elementos, ironicamente, vieram a fazer parte do monumento de outro herói nacional, o almirante Lord Nelson, na Catedral de São Paulo. O grande sarcófago de mármore negro, originalmente destinado a Wolsey e, subsequentemente, a Henrique. Outras peças desapareceram, dispersas por igrejas e coleções privadas por toda a Europa, os seus vestígios perdidos na névoa da história. Assim, o túmulo que Henrique VIII sonhou, um testemunho eterno do seu poder, tornou-se um lembrete silencioso da efemeridade da ambição humana, da forma como até os mais grandiosos planos podem desvanecer-se no esquecimento, transformados em meros ecos de uma glória que nunca se concretizou. É um paradoxo cruel. O monarca que mais se preocupou com a sua imortalidade em pedra repousa num túmulo simples, enquanto o seu legado de poder reside não em mármore, mas nas páginas turbulentas da história. A mais grandiosa tumba real que a Inglaterra deveria ter testemunhado dissolveu-se silenciosamente na história, enquanto Henrique jazia esquecido numa câmara que jamais fora destinada ao seu repouso eterno. Uma cripta desaparecida. Considerando que o enterro de Henrique era tido como provisório, nenhuma lápide permanente foi instalada. Não havia inscrição a demarcar o local, um plano detalhado do piso não sobreviveu. Ao longo das décadas, a Capela de São Jorge transformou-se. Coros foram substituídos, pedras foram levantadas e reposicionadas. Trabalhos de reparação foram realizados em tempos de grande turbulência religiosa, quando arquivos se perdiam ou eram destruídos. Com o passar do tempo, não dito que ele jazia em algum lugar sob o coro, mas ninguém podia apontar o local exato. Durante o dia, os cervedi pisavam sobre os restos mortais de um rei que mudara a Inglaterra. Superstições impediam qualquer investigação mais aprofundada. Alguns acreditavam que perturbar túmulos reais traria infortúnio. Outros sussurravam que o chão sob o coro parecia instável e não deveria ser mexido. Com o tempo, a própria ideia de que Henrique ainda jazia numa tumba sem nome tornou-se impensável. A câmara desapareceu da memória prática, sob a pedra, o silêncio e o esquecimento. Apenas a morte violenta de outro rei poderia trazê-la de volta. 2 reis em um túmulo. Quando Carlos I foi executado, a Inglaterra foi tomada por uma tensão palpável. O parlamento temia que o seu funeral se tornasse um ponto de encontro para os apoiantes da monarquia. O seu corpo precisava ser escondido, rápida e secretamente. O castelo de Windsor, sob a guarda e controlo parlamentar, foi escolhido como um local seguro. Na busca por uma cripta isolada, alguém recordou uma vaga menção a uma câmara sob o coro da Capela de São Jorge. É aqui que tudo fica realmente interessante. O que você vai ver agora pode explicar por que isso nunca deveria ter sido descoberto. Trabalhadores abriram as pedras e descobriram a câmara, invisível por gerações. Lá dentro jaziam Henrique VIII e Jane Seymour. Não havia tempo para cerimônias. O caixão de chumbo de Carlos foi trazido imediatamente.
Os trabalhos ocorreram apressadamente, no frio e com pouca iluminação. A cripta era demasiado pequena para uma movimentação cuidadosa. As pessoas tiveram de levantar, girar e encaixar o pesado caixão no lugar, empurrando os outros. Inspeções posteriores revelam que os suportes de madeira sob o caixão de Henrique podem ter sido danificados nessa confusão. A sua maciça cobertura de chumbo, já sob pressão interna, talvez tenha rachado ou se desestabilizado nesse momento. Carlos I foi sepultado a poucos centímetros de Henrique VIII. Um rei que expandiu o poder real até os seus limites, e outro que pagou o preço, unidos no esquecimento e na redescoberta, num espaço que jamais deveria ter sido partilhado. A história, por vezes, tece os seus fios mais complexos nas sombras das criptas mais profundas, revelando que nem mesmo a morte pode garantir a paz ou o lugar que um rei julga merecer. E outro, sacrificado na sua defesa. Após o sepultamento de Carlos, a cripta foi novamente selada, aprisionando 2 monarcas e os danos ocultos causados pela pressa. Foi então que o chão cedeu. A tumba permaneceu inviolada até que uma rotineira obra de reparação na capela alterou tudo. Os operários, ao removerem as antigas lajes do coro, notaram que uma delas se movera, de forma estrepeu, um fluxo de ar frio e pútrido. Lanternas foram baixadas na escuridão, iluminando uma câmara estreita com 3 caixões de chumbo. O caixão de Joanna Seymour parecia intacto e alinhado. O de Carlos I, antigo, mas robusto. O caixão de Henrique VIII, contudo, jazia num ângulo agudo. Os seus suportes de madeira haviam colapsado por completo. A sua cobertura de chumbo estava rasgada e deformada, rachada em várias costuras, como se algo no seu interior tivesse tentado irromper com uma força colossal. Autoridades e médicos foram chamados. Um silêncio sepulcral apoderou-se da capela. A câmara parecia frágil, como se qualquer movimento pudesse provocar um novo desabamento. Após uma breve inspeção visual, as autoridades ordenaram que a cripta fosse novamente selada. O caixão de Henrique foi deixado como estava, dada a preocupação com o risco de um colapso adicional. A laje foi recolocada e o jazigo mergulhou novamente na escuridão. Mas o mais terrível ainda estava por vir. A verdade inacreditável. Décadas depois, uma investigação oficial foi finalmente autorizada. Um inspetor desceu sozinho, munido de uma lâmpada e instrumentos de medição. O caixão de Joanna Seymour permanecia intocado. O de Carlos I, estável. Então, a luz da lâmpada iluminou o caixão de Henrique VIII. Estava em ruínas, o chumbo rasgado e distorcido. Os suportes haviam desaparecido. A cobertura colapsara simultaneamente para dentro e para fora. Perto de uma das fissuras, o inspetor vislumbrou um osso exposto. Massivo, pesado, ainda envolto em restos de tecido e fragmentos de chumbo. Muitos acreditam que era parte da perna de Henrique, expelida pela pressão interna. No chão, entre lascas de madeira e destroços de metal, jaziam pequenos ossos. Falanges de dedos, talvez parte de uma mão. Fragmentos do corpo de Henrique haviam sido deslocados para fora e espalhados pelo chão da cripta. Então, algo ainda mais macabro foi descoberto. Numa fenda estreita entre os caixões, havia outra acumulação de ossos. Não pertenciam nem a Henrique, nem a Joanna Seymour, nem a Carlos I. Não havia caixão, nem registros, nem explicações. Simplesmente jaziam ali, anônimos e não contabilizados. Perto, incrustado no caixão de Henrique, o inspetor encontrou uma mancha escura e endurecida no chão de pedra. A sua aparência correspondia às descrições do líquido notado na abadia de Sion durante a procissão fúnebre de Henrique. Teria vazado de imediato? Ou seria um testemunho de uma corrupção mais lenta e insidiosa? Uma verdade que se recusava a ser sepultada? A maioria das pessoas sai do vídeo exatamente aqui.
Mas se você continuar, vai descobrir algo que quase ninguém sabe. A descoberta desses restos não identificados, sem qualquer registro histórico ou sepulcro, levanta questões perturbadoras sobre quem mais poderia ter sido ali depositado, ou talvez esquecido. O que significaria a presença de um corpo não documentado ao lado de reis e rainhas? Seria um segredo da corte? Um acidente? Ou um sacrifício esquecido? A história, por vezes, revela as suas cicatrizes mais profundas nos lugares mais inesperados, sussurrando verdades que o tempo tentou apagar. A cena era de uma desordem chocante. O corpo de um monarca, outrora símbolo de poder absoluto, estava agora desmembrado, os seus restos espalhados como detritos. O chumbo, que deveria proteger e preservar, havia sido rasgado por uma força interna, uma manifestação grotesca da decomposição. A imagem de um rei que, em vida, impôs a sua vontade com tirania, agora desfigurado e exposto em sua própria tumba, é um lembrete sombrio da fragilidade da condição humana, mesmo para aqueles que se consideravam divinos. A especulação sobre as causas desta devastação tem sido vasta. A teoria mais aceite é a da putrefação interna. O corpo de Henrique VIII era imenso. Estima-se que pesava mais de 350 libras no momento da sua morte. A sua dieta rica e o seu estilo de vida sedentário contribuíram para uma obesidade mórbida. Após a morte, o processo de decomposição em tal massa corporal, especialmente num caixão selado, teria gerado uma quantidade enorme de gases. Esses gases, sem saída, teriam acumulado uma pressão interna crescente, eventualmente explodindo o caixão de chumbo com uma força que poucos poderiam imaginar. Não é uma imagem para os fracos de coração, mas é uma realidade biológica brutal. A mancha escura no chão de pedra, descrita como tendo um odor nauseabundo, corrobora essa teoria. É provável que fosse o resultado dos fluidos corporais de Henrique, que, sob a pressão da decomposição, extravasaram do caixão danificado e se infiltraram na pedra ao longo dos séculos. Este detalhe, por si só, pinta um quadro vívido do horror silencioso que se desenrolou dentro daquela tumba selada, longe dos olhos do mundo, mas não da inexorável lei da natureza. A descoberta dos ossos não identificados, porém, permanece um enigma. Quem eram? Por que estavam ali? A ausência de qualquer caixão ou registro é profundamente inquietante. Poderiam ser os restos de um servo leal, um cortesão caído em desgraça, ou talvez uma vítima de segredos que a corte de Henrique preferiu manter enterrados? A história está repleta de figuras que desapareceram sem deixar rastro, cujas existências foram apagadas para proteger reputações ou manter o poder. A presença desses ossos anônimos é um eco silencioso dessas vidas perdidas, um lembrete de que nem todas as histórias são contadas, nem todos os mortos são lembrados. E agora chega a parte que ninguém comenta, mas é aqui que o verdadeiro mistério começa. A investigação, embora tenha revelado muito, deixou também muitas perguntas sem resposta. A fragilidade da vida, a impermanência do poder, a inevitabilidade da morte e da decomposição. A história de Henrique VIII e a sua tumba violada servem como um lembrete pungente de que, no final, todos os homens, reis e plebeus, estão sujeitos às mesmas leis da natureza, e que, por vezes, os segredos mais profundos não são revelados por palavras, mas pelos silenciosos e perturbadores testemunhos que o tempo deixa para trás. A verdade, como a vida, encontra sempre um caminho para se manifestar, mesmo que seja através de um caixão de chumbo rasgado. Se você acha que já viu tudo, espera. Por décadas, um fato perturbador chocou a todos que tiveram acesso aos relatórios oficiais. Henrique VIII, o monarca que moldou a Inglaterra, não repousava intacto em sua grandiosa tumba. Pelo contrário, seu corpo jazia em um caixão arruinado, a estrutura de chumbo rasgada, permitindo que seus restos mortais fossem deslocados para fora, misturados a outros despojos,
envoltos em um mistério que perdura até hoje. As consequências desta descoberta foram profundas. Estas revelações forçaram historiadores e especialistas médicos a reavaliar os últimos e turbulentos anos da vida de Henrique. A visão de um osso da perna exposto, por exemplo, corroborava as crônicas de uma infecção severa e o edema crônico que o afligiu. Fragmentos de tecido rasgado indicavam que as vestes funerárias, surpreendentemente, resistiram ao tempo mais do que se imaginava, talvez pressionadas contra os ossos pelo próprio caixão colapsado. Métodos de embalsamamento e práticas póstumas, antes meramente teóricos ou conhecidos apenas por registros históricos, subitamente encontraram uma confirmação física e tangível. O que vem agora vai virar tudo de cabeça para baixo. No entanto, o enigma mais persistente reside nos ossos não identificados encontrados na câmara. Alguns acadêmicos sugerem que pertencem a um sepultamento anterior, talvez de séculos passados, localizados sob a capela. Outros aventam a possibilidade de que foram ali escondidos durante períodos de intensa agitação política, um segredo velado pela história. A teoria mais sombria, contudo, aponta para enterros clandestinos, arranjados em um local que jamais deveria ser perturbado. Sem uma nova abertura da câmara, nenhuma dessas hipóteses pode ser definitivamente confirmada. A questão, portanto, permanece. Vale a pena reabrir a cripta, desvendando a verdade, ou os últimos segredos de Henrique VIII deveriam, talvez, permanecer selados para sempre?